Eu como a mesma coisa e eu não sei o que acontece. Eu ganho peso comendo a mesma coisa que eu comia. E faço meu exercício. Não é que eu sou sedentária e tal, mas eu não sei o que está acontecendo. Depois dos 40, depois dos 45 principalmente, e dos 50 mais ainda na menopausa, eu perdi o controle do meu peso. Eu não sei direito como me alimentar. Não sei que nutrientes são os mais importantes para mim. Será que essas proteínas que falam que eu tenho que comer mais, será que é assim mesmo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mulher. Vamos falar sobre nutrição e menopausa nesta semana, que sexta-feira a gente comemora o Dia Mundial da Menopausa. Então temos que falar sobre isso, esclarecer todas as dúvidas. Eu estou trazendo aqui muitos profissionais, médicas, pessoas super, sim, que estudam muito tudo que elas estão falando, vivem tudo que elas estão falando. E eu tenho uma parceirona aqui do bem-estar, a Lara Natassi. Deixa eu ver se ela já está aqui. A Lara, olha ela é nutricionista PhD, formação em medicina de estilo de vida pela Harvard. Ela é pós-doutora em nutrição pela USP, mestre e doutora em ciências pela USP. Quer mais? Vamos ver se a Lara já está aqui. Fase da vida. O que a gente pode equilibrar? O que a gente pode mudar para a gente conseguir ficar no peso saudável e também nutrir o nosso organismo? Ela já está chegando. Olá, E Lara! boa noite, tudo bom? Tudo Que e prazer, que você? saudade. Saudade, nossa. Lara, companheirona do bem-estar, né? Nossa, muito bom. Agora aqui na internet comigo. Pois Excelente. é, que delícia. Fora que Lara já deu aula para minha filha, deu uma palestra Minha lá no Mackenzie. xará! É. Gostoso, né? Ela já vai pro terceiro ano, Lara. Você acredita? Olha Nossa, só, que como legal. passa rápido, Tá né? gostando, né? Tá amando. Ah, Mas vamos lá. A maior reclamação de todas as seguidoras, de todas as mulheres. Não sei o que comer, como a mesma coisa, ganho peso, os nutrientes parece que eu não entendem os nutrientes, não sabe como analisar uma tabela lá de nutrição. Enfim, o que essa mulher tem que comer mais na menopausa, o que ela tem que comer menos, o que faz mal para ela, se faz, eu acho que faz sim, açúcares, por exemplo. Vamos lá, pode vamos jogar. lá. Tem muita coisa para gente falar sobre isso, né? Eu vou Tá. falar do geral, porque tem muita coisa que é muito individual mesmo, depende dos sintomas de cada mulher. Mas qual que é o nosso objetivo principal? Hum, Aumentar a ingestão daqueles nutrientes, daqueles alimentos que vão trazer nutrientes que vão proteger a mulher. Então, hum, a gente fala muito de antioxidantes, eles são muito importantes, porque a gente, no processo de envelhecimento, ou mesmo quando a gente tem contato com poluição, quando a gente faz muito exercício, quando a gente hum, consome medicamentos, a gente produz mais radicais livres, que são moléculas muito reativas no nosso corpo que podem causar danos nas células e podem hum, causar envelhecimento das células da nossa pele. A gente tem os antioxidantes dos alimentos que combatem a ação dos radicais livres. Então, previnem envelhecimento, previnem danos nas nossas células e na nossa pele e previnem até doenças. Então, dessas doenças crônicas não transmissíveis, como aumento de hum, colesterol, doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns cânceres. E os antioxidantes estão nos vegetais, nos alimentos de origem vegetal. Porque o vegetal ele hum, produz esses antioxidantes para se proteger contra as agressões do meio ambiente, contra hum. predadores, variações de clima. Então, se a gente consumir mais alimentos de origem vegetal, a gente vai consumir mais desses compostos e mais nutrientes também. Então, Que o são que a organização antioxidantes. isso, os antioxidantes. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é comer pelo menos 400 gramas de frutas, legumes e verduras ao dia. Isso daria E mais ou menos quanto que cinco é? porções. Cinco porções daria cinco frutas médias, se a gente falar de uma maçã ou de um tomate, por exemplo, Hum, ou 3 quartos de xícara de um vegetal picado, mais ou menos isso seria uma porção. A gente hum, deveria consumir no mínimo cinco. Tem estudos que falam até em 8 porções ao dia para prevenir doenças e tudo mais. Então, quanto mais a gente conseguir colocar desses alimentos, melhor. E aí vem aquela máxima, né? A gente vai incluir para não ter que excluir tudo que a gente gosta também. Então, vamos colocar mais alimentos que trazem mais nutrientes,
são muito importantes, vão ajudar em vários aspectos, então vão até prevenir problemas de saúde muito graves, como cânceres, e vão fazer com que que o nosso organismo trabalhe de forma adequada, o metabolismo funcione direito também, porque tem muita fibra. E além Sim. disso, obviamente, outros nutrientes, né? A gente pode falar sobre todos. Tá, vamos voltar um pouquinho. Então a gente falou, pessoal que está chegando agora, de radicais livres. Aonde nós fabricamos esses Sim. radicais livres? Ou Aham. eles estão no ar? O nosso metabolismo produz radicais livres. Eles também estão no nosso ambiente. Então, a poluição gera radicais livres. Excesso de medicamento, fumo, por exemplo, excesso de bebidas alcoólicas também vai trazer mais radicais livres para o nosso corpo. Mas a gente produz também nas nossas reações metabólicas. Quando a gente está Então, estressado, por aham, exemplo. bastante. Hum, Acontece da gente produzir sim, quando a gente está doente também, tá? Então, a gente produz, a gente tem como combater, porque a gente tem defesas no nosso corpo, mas às vezes a gente produz mais e a gente precisa de mais defesas. Né? Quando a gente não tem hum. essas defesas, a gente pode ter dano ou envelhecimento das nossas células. Aí a Tá, e o coisa complica. envelhecimento das células, desculpa, é o envelhecimento, por exemplo, mais da nossa pele, mais do nosso organismo, mais da nossa cabeça, nosso cérebro, mais de De tudo. tudo. Inclusive da nossa memória, do nosso funcionamento, do nosso aprendizado. Então, tudo isso pode ser prejudicado, né? Então, é importante que a gente combata esses Hum. radicais livres, essas moléculas aí que são bem reativas. Com a alimentação, a gente consegue combater. Com alimentação, a gente consegue 100% combater tudo isso? É, depende de cada cem por organismo, cento tá? é, 100% depende, Depende, né? É porque meio a forte pessoa falar em cem por chuta cento. o balde, né? Desculpa a minha voz, é que eu Imagina. tô muito resfriada, mas dá para entender, né? Tá. Bom, entendi. Mas a gente consegue, a grande saída são os vegetais e as frutas, então. Sim, alimentos de origem vegetal, fruta, legume, verdura, cereais integrais, as leguminosas, que são alimentos que realmente vão produzir essas substâncias para se defender das agressões do meio ambiente. E a gente, quando consome esses alimentos, a gente tem isso de brinde, né? Além de vitaminas, minerais, fibras e um pouco de carboidrato, alguns com bastante proteína também. Então, são nutrientes importantes aí, mais os compostos bioativos aí que ajudam a combater os radicais livres. E por que falam tanto de proteína, de consumo de proteína nesta fase da vida para a mulher? É por causa da massa muscular, não é isso? Sim, a gente tem uma tendência aí perdendo massa muscular a partir dos 35 anos, Hum, né? Principalmente se a gente não treina bastante. Então, a gente vai aumentando massa muscular na vida adulta, no início da vida adulta, e hum, aí depois a gente tem uma tendência a estabilizar e a diminuir. hum, Quando a gente não faz muito exercício, a gente diminui mais. E quando a gente tem oscilações de peso também, a gente diminui mais. E por isso que é muito importante, em qualquer fase da nossa vida, a gente evitar dietas muito restritivas. Porque quando a hum. gente restringe demais a alimentação, porque quer emagrecer rápido, por exemplo, que é muito comum na mulher, né? Sim. A gente perde muita massa muscular. Perde um pouco de gordura, perde água, mas perde muito músculo. É difícil recuperar esse músculo. Então, para a gente manter a massa muscular, a gente precisa de uma boa quantidade de proteína. Para evitar essa perda que acontece depois dos 35, 40 anos, também precisa de proteína. E a conta é bem básica, tá? Mais ou menos 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, se eu Hum. peso 60 quilos, eu preciso de 60 gramas de proteína ao longo do dia. Se eu quero emagrecer, eu preciso de um pouco mais. Tá? Até 1,5 grama, 1,8 mais ou menos, aí essa quantidade aumenta. E é importante dividir essa proteína ao longo das refeições do dia. Não comer tudo de uma vez, senão a gente não consegue também absorver. É muito Então, complicado. para deixar mais fácil aqui, eu sempre gosto de. Porque assim, eu penso como se alguém não estivesse entendendo nada. Sim, Desculpa, mas eu penso tá assim, certo. porque, por exemplo, você falou 1 grama, eu devo estar. Eu dei uma engordada no último ano, então eu devo estar com 70 quilos. Eu preciso 70 gramas de proteína por dia, é Ao longo do isso? dia. Seria, Isso. seria um frango assim, um bife assim, só isso de Não. proteína? Um frango de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Ele não é só proteína. Então, 100 gramas de Ah, frango tem 20, 22, até 25 gramas de proteína. Então, essa que é a conta. Uma concha de feijão tem em torno de 6 gramas de proteína. Um ovo também tem em torno de 6. Um hum. copo de leite, mais ou menos 7 gramas. Então, é importante que o nutricionista calcule essa proteína ao longo do dia. Mas se a gente tiver uma alimentação que tenha, por exemplo,
Uma proteína no café da manhã, que pode ser um pedaço de queijo, ou um iogurte, ou um copo de leite. Para quem não consome leite, pode ser um ovo. Para quem não consome produto de origem animal, pode ser um pedaço de tofu, por exemplo. Um leite de soja pode ser uma opção como fonte de Hum. proteína. Aí no almoço, a gente coloca, por exemplo, um filé de frango, ou um bife, ou um peixe, mais uma concha de feijão. À tarde, mais uma fonte de proteína, como no café da manhã, e à noite, como no almoço. A gente vai conseguir atingir quase que esses 60 gramas de proteínas ao dia. A gente consegue Então, dessa mas eu forma. tô fazendo a minha conta aqui, por exemplo, hoje eu não atingi de jeito nenhum, que hoje eu tô resfriada, então eu tô comendo Uhum. pouco. Mas eu não consigo atingir. E aí a gente vê tantos shakes, tantos wheys, tantos suplementos falando que tem proteína e tal. Isso será que é tão saudável assim? Será que isso consegue mesmo suprir o tanto de proteína que a própria alimentação traria para você? É melhor a gente estar caminhando para a alimentação e ficar um pouco, sabe, olhar meio de lado um pouco toda essa indústria que está se criando aí de tantas coisas de proteína? O melhor é que a gente tente conseguir através da alimentação, e é possível Tá. conseguir, né? Mas o suplemento ele vem para complementar. Então, se a gente perceber que a gente não conseguiu atingir, que está difícil, Hum, e a gente tem uma demanda maior, porque a gente quer perder peso, porque a gente quer ganhar massa muscular, a gente pode usar o suplemento como um adicional, não como fonte, a única fonte de proteína, mas como um adicional. Então, por exemplo, nesse caso, eu tomo um bom café da manhã, almoço, tomo um lanchinho da tarde, janto, mas eu ainda preciso de um pouco mais, eu posso usar um complemento à noite, se eu quiser. Eu também posso, se eu gosto bastante de leite, usar o leite desnatado e colocar leite em pó. Umas hum. 2 colheres de leite em pó, ele fica mais cremoso e ele fica com mais proteína, eu concentro mais, né? Tem essa opção também. Usar os iogurtes com mais proteína, colocar leite em pó no iogurte também, misturar na fruta. Então a gente tem como fazer isso com o alimento também, não precisa só consumir o suplemento, mas a gente pode usar o suplemento eventualmente quando a gente não consegue atingir, sim. O que que você vê na clínica de mulheres que estão na minha idade, por exemplo, 50, 50 a mais, 45, 47? Qual é a queixa delas? O que é que elas não conseguem? Porque eu tô te falando das minhas seguidoras, a queixa é: eu não consigo perder peso. Eu como a mesma coisa e não consigo perder peso. Qual é a queixa que elas chegam lá na clínica? Bom, é muito comum chegarem na clínica com essa mesma queixa que você está dizendo, de não conseguir perder peso. Isso se deve a vários fatores. A gente falou sobre diminuir a massa muscular, e com isso diminui o metabolismo, então diminui gasto calórico, né? E quando a gente mantém a Hum, mesma ingestão alimentar, a gente acaba ganhando peso, mas os hábitos mudam também nessa fase. Então a gente muitas vezes se movimenta menos também. hum, Ou a gente tem novos hábitos de alimentação também, consome coisas diferentes, consome um vinho de vez em quando, às vezes esse de vez em quando é um pouco mais frequente, então tudo isso tem que ser investigado, né? É, hum. além disso, assim, isso com alimentação, com exercício, com mudanças pequenas de hábitos, pequenas mudanças podem trazer grandes resultados quando a gente consegue manter, sabe, Maria? Mas com essas mudanças a gente consegue ter um resultado interessante. Mas na menopausa, e aí eu posso falar até por experiência própria, eu tenho 53 anos, eu já entrei na Tá, menopausa também, mesma eu estudo idade. muito esse assunto. O que a gente observa também? Dificuldades com sono, que Sim. podem interferir no emagrecimento, inclusive, que podem interferir na alimentação. Então, quando a gente não dorme o suficiente, a gente tem mais tendência a comer, principalmente alimentos ricos em carboidratos. Então, a conta certa seria de 7 a 9 horas por noite. Eu sei que você estava falando de alimentação, de sono ontem também, né? Então, não, mas é É, ótimo que a gente vai complementando. exato. Então, quando a gente dorme menos do que 5 horas por noite, a gente tem tendência a ter mais descontrole por carboidrato. Menos de Hum, 7 horas por noite, a gente tem uma maior produção de cortisol no nosso organismo, então a gente tem mais ansiedade, mais tendência a consumir mais alimentos e menos chance de controlar peso. Mais de 9 horas por noite também está relacionado a um controle de peso um pouquinho pior. Então, de 7 a 9 horas por noite seria o ideal. Mas a gente sabe que a mulher na menopausa, ela tem esses despertares noturnos, às vezes ela sim. tem um pouco mais de ansiedade, tem um pouco mais de dificuldade para dormir, né? A gente sabe estudando, a gente sabe também por experiência própria, né? Hum, Então, assim, o que que acontece? Fazer uma boa higiene do sono é muito importante. Então, evitar tudo que distraia, tudo que
traga mais alerta. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Hum, Eu jogo vôlei de segunda à noite. Segunda-feira é um dia que eu não consigo dormir antes de 1 hora da manhã. Porque eu sei. jogo à noite e aí eu fico em sensação de alerta, aí é uma escolha, não tem o que fazer, Hum, né? Mas se a gente conseguir evitar tudo que possa trazer a gente mais agitação na nossa noite, é melhor. Evitar, por exemplo, as telas ligadas até a hora de dormir, evitar luzes muito acesas, né? Muito hum, fortes, evitar muito barulho também antes de dormir, tentar tomar um banho morno, tomar um chazinho desses relaxantes, tipo melissa, mulungu, que são chás que vão dar uma ajuda aí, camomila, né? Ajudam a dar uma relaxada. Isso já vai ajudar a gente a entrar no esquema, na rotina para dormir, né? Existem alimentos também que podem prejudicar o sono, né? Muita cafeína antes de dormir pode ser prejudicial. Então, não só o café, mas o próprio chocolate, hum. os refrigerantes do tipo cola, alguns outros estimulantes, muita Bebida pimenta. alcoólica. Bebidas alcoólicas podem alterar até fazer a gente ter mais despertares durante a noite também. As comidas mais gordurosas também que tem uma digestão um pouco mais lenta. Comer logo antes de dormir também vai interferir. A digestão interfere também no nosso sono. Então, quando a gente consegue começar uma higiene de sono, a gente começa a melhorar um pouquinho. Tem suplementos que podem ajudar? Sim, mas com avaliação individual, né? A gente pode tomar alguma coisa que ajude? Pode, mas sempre avaliado pelo médico e pelo nutricionista antes. Isso é muito importante. Né? Mas algum alimento, por exemplo, um leitinho morno para quem gosta, um chazinho vai ajudar também. Então, o sono também interfere. E essas dificuldades de sono são muito comuns também acontecerem. Outra coisa que acontece e que as mulheres também acabam reclamando é muita ansiedade, né? Sim. A gente acaba ficando mais ansiosa, mais agitada, mais estressada, né? Um pouquinho antes de dormir também, isso interfere no sono, mas durante o dia inteiro também isso acontece também. E aí, de novo, uma alimentação rica em substâncias antioxidantes ajuda a combater a ansiedade, porque o nosso cérebro é um tecido muito ativo, metabolicamente, produz mais radicais livres também, então a gente tem Hum, que neutralizar. E o hum, ômega 3 também é super interessante. A minha tese de mestrado de doutorado foi sobre ômega 3 e ansiedade. Quanto mais a hum. gente consome, menos ansiedade a gente identificou no estudo. Então, o ômega 3 é interessante, presente nos Então, mas peixes. ômega 3 tem nos peixes, no salmão, mas hoje a gente vê, todo mundo fala que o salmão que a gente come é tudo salmão, né? Esses de cativeiro e tudo que não adianta nada. Então, a mulher, normal, ela fala assim: não, o que que eu vou comer? Ah, o atum é de cativeiro, o salmão é de cativeiro, o peixe. O que que eu tento fazer quando eu vou pra praia? Eu compro peixe na praia, congelo e deixo aqui. Em São Paulo, porque daí eu sei que é uma fonte segura. Porque eu não me sinto segura, por exemplo, comprando no supermercado um peixe congelado, porque eu não sei o histórico daquele peixe, quanto tempo ele tá lá. Você sabe que nessa época do meu mestrado, a gente fez alguns estudos lá na USP mesmo, Hum, na época do doutorado, desculpa, o mestrado foi sobre outro assunto. A gente fez alguns estudos na USP com peixes de cativeiro e a gente encontrou ômega 3 em peixes de cativeiro também, tá? Então, às vezes, acontece também, ele tem ômega 3 também, a composição pode ser um pouco diferente, tudo depende da alimentação desse peixe. Então, se esse peixe estiver alimentado com fontes de ômega 3 também, ele vai ter ômega 3. Então, nem sempre o peixe de cativeiro não vai ter. Mas a gente tem outras fontes também. A gente tem a linhaça, tem a chia também, que hum, são fontes de origem vegetal, que tem um pouco menos e tem uma forma de ômega 3 que a gente precisa transformar dentro do nosso corpo, mas que se a gente consumir, por exemplo, uma colher de sopa de chia ou de linhaça por dia, a gente já tem uma boa quantidade também. E a gente pode usar o suplemento, né? Se for o caso, prescrito por um profissional especializado, depois de uma avaliação individualizada. O ômega 3 também pode ser prescrito em suplemento. No meu estudo, a gente usou o ômega 3 ingerido, não prescrito em suplementação, tá? Ele já deu hum. resultado. Mas existem até associações de psiquiatria que recomendam para ansiedade uma certa quantidade do suplemento de ômega 3 mesmo diariamente. Mas a gente tem que avaliar cada pessoa individualmente mesmo. Então, a mulher, nessa fase da vida, que de repente ela tá mais ansiosa, mais irritada, ômega 3 é uma boa saída. Você falou, Pode chia ser. uma colher.
Toda vez que eu Bom, olho para esse chia, linhaça, nada contra, tá? Eu tenho uma filha que tá fazendo nutrição. Mas eu falo assim, isso aqui não vai adiantar nada. Sabe assim, eu penso. Eu falei assim, isso daqui eu ponho. E aí eu acabo não colocando. Mas só uma colher já vai fazer a diferença. de sopa, assim, uma colher de sopa já vai ajudar bem. É, e assim, além de tudo, eles têm muita fibra também. Então, o legal do alimento é que não é só um nutriente, né? Quando a gente usa o suplemento, a gente está usando um nutriente ou uma combinação deles que foi colocada no suplemento. Agora, quando a gente tem o alimento, a gente tem vários outros nutrientes e substâncias que vêm junto, sabe? Então, a gente acaba aproveitando muito mais coisas. Então, a chia tem ômega 3, ela tem muita fibra, ela tem proteína também, ela tem alguns minerais interessantes também. Então é um conjunto, é um combo de várias substâncias e nutrientes que vão fazer bem para a saúde como um todo. Outra queixa que também é muito comum é intestino preso, Maria. Então é Sim. muito comum nessa fase a mulher ter dificuldade para o intestino funcionar todos os dias. E aí vem aquela outra queixa, né? A minha barriga está inchada, eu tô barriguda, né? Hum, Às vezes é gordura que a gente acumulou um pouco mais, às vezes é o intestino que não está funcionando direito. E aí, quando o intestino fica preso, a mulher fica mais ansiosa, ela fica mais nervosa, o sim. humor também fica ruim, né? Então, é interessante a gente ter as atitudes certas para o intestino não ficar preso. Então, tomar muita água é muito importante, para Isso inclusive eu tô evitar o tomando. inchaço, que é muito comum aí, né, nessa fase da vida também, às vezes relacionado a mudanças hormonais, às vezes relacionado à própria alimentação. Então, água é super importante. A gente tem aquela continha básica de 35 mililitros por quilo de peso. Então, é o mínimo que a gente deveria consumir. Então, 35 para uma pessoa de 60 quilos vai dar quase um pouco mais de 2 litros, né? 2 litros e 100 mais ou menos por dia. Também pode ser distribuído ao longo do dia, é importante, mas olhar a cor e o odor da urina é muito importante também, porque quando a gente está pouco hidratado, a urina concentra. Então, é Uhum. um sinal legal da gente olhar. Tá mais amarelinha, tá com cheiro mais forte, toma mais água. Além da água, a fibra, que a gente não Certo. consome muito. Então, se a gente aumentar a fruta, legume, verdura, tem que falar de novo deles, né? Hum, Cereais integrais também na nossa alimentação, a gente aumenta a fibra. Comer várias vezes ao dia, pequenas porções, porque a gente coloca estímulo no nosso sistema digestivo em todos os uhum. horários, ajuda também. Praticar algum exercício para movimentar o corpo é Sim. importante. Um detalhe que às vezes é delicado para a mulher é não rejeitar o impulso da evacuação. Deu Hum, vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. E as mulheres às vezes ficam tímidas de irem no banheiro na hora que elas têm vontade. Então é importante começar a superar essa barreira, porque se a gente hum, fica segurando o cocô, o que que vai acontecer? A gente vai reabsorver a água das fezes, elas vão ficar duras e secas, difíceis de serem eliminadas. Então, hum, não é legal segurar. Então, deu vontade, vai no banheiro. E para quem tem mais dificuldade, usar um banquinho para deixar os pés mais para hum, cima, porque a gente fica na posição de cócoras. E hum. isso ajuda a evacuação também. Então, tudo isso para a gente conseguir fazer o intestino funcionar direito. E, claro, mastigar bem os alimentos também ajuda, porque estimula o funcionamento intestinal. Porque é uma queixa muito comum nessa fase também. Então, não é para ir no banheiro um dia sim, um dia não. É para ir no banheiro todo dia, né? De Então, mas preferência, criar uma o que eu rotina mesmo. percebo, Lara, é que quando eu não faço exercício físico, aí o meu intestino É, segura. Eu faço exatamente. uma caminhada, uma boa caminhada, meu intestino na hora funciona. É. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. É que a Uhum. gente é muito preguiçoso, né? De ponto de vista básico, assim, o que que a gente poderia fazer? Por exemplo, você falou linhaça, chia. O que que a gente deve ter na nossa cozinha? O que que você indicaria, sugeriria para que a gente tivesse assim, faz uma salada, sempre põe um pouco de tudo isso. Faz na comida mesmo, frango, só que põe um pouco de tudo isso. O que que você falaria? Isso aqui tenha na cozinha, mulher Bom, madura. primeiro é ter sempre um esquema para ter fruta, legume e verdura sempre. Então, prato principal, almoço e jantar, metade do prato com verduras e legumes, tá? Metade do prato com 3 cores diferentes, porque aí a gente consegue ter vários nutrientes. Outra metade divide entre o carboidrato e a proteína. Carboidrato, arroz, massa, batata, os tubérculos como mandioca. Proteína, carne, frango, peixe e ovos. E proteína de origem vegetal, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Esse é o Hum, prato básico. Azeite de oliva é um bom tempero para nossa salada. Então, o hum, azeite de oliva vai ajudar
complementar aí com mais substâncias antioxidantes também, uma boa fonte de gordura. Não exagerar em quantidade, porque cada colher de sopa tem quase 100 calorias, então uma colher de sobremesa do azeite de oliva para temperar a sua salada, e aí se a gente conseguir colocar alguns grãozinhos em cima ou sementes, então a própria chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, Hum, podem ser complementos, né? Para ajudar aí nessa alimentação. Agora, o que que é bom fazer? Eu hum, falei para você de inchaço, né? sim, Grande parte do sal que a gente consome a mais vem do sal que a gente adiciona aos alimentos. Então, sim. fazer um temperinho pronto. Pode ser um temperinho seco com várias ervas que a gente bate no liquidificador, ou no Hum, processador, ou no mixer. Pode colocar o que você gosta, alecrim, salsinha, cebolinha, manjericão, o que vocês gostarem e misturar com um pouquinho de sal. Com isso a gente dilui o sal, a gente usa menos e usa ervas aromáticas que vão trazer hum, sabor ao alimento para temperar o nosso alimento. Ou então fazer um tempero mais cremoso, que a gente pode deixar na geladeira, por exemplo. Põe cebola, põe alho, põe um pouquinho de azeite de oliva, suco de limão se quiser, e as ervas que gostar também, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, o que tiver em casa e vocês gostarem também, porque aí a gente faz um tempero para temperar a carne, o arroz, a hum, massa, o vegetal que a gente vai refogar também. Então, esses temperos são coringas para a mulher ter em casa para diminuir a hum, quantidade de sal e aumentar as substâncias que vão trazer uma ação bioativa também, uma ação funcional aí. Essas ervas todas têm, né? Cúrcuma também, como anti-inflamatória, legal para colocar hum, nesse temperinho seco, pode ser uma opção também, né? Açafrão. E aí, nos lanches intermediários, sempre tentar colocar alguma coisa que tenha fibra. E aí tem um hum, coringa que é a aveia. Aveia tem em sim. qualquer casa, né? Todo mundo tem. Aveia é bem rico em fibras, é bem interessante, traz saciedade. Além de usar uma proteína, de usar uma fruta, a gente pode colocar aveia como complemento. Então, são alimentos coringas que a gente tem no nosso dia a dia e que podem fazer a diferença também. Então, o que eu destacaria aí é o temperinho pronto, a aveia, e aí usar a criatividade, usar o que a gente tem em casa mesmo. Então, se no lanche, né, no lanche da manhã e no lanche da tarde, Uhum. eu quero comer uma fruta. Se eu comer uma fruta sozinha, é uma coisa. Se eu comer uma fruta com aveia, eu vou ficar mais, ter mais Mais saciedade. saciada. Com certeza, por causa da fibra que a aveia tem, ela demora mais para ser digerida. A fruta, ela vai ser digerida com um pouco mais de rapidez. Então, a chance de eu ficar com fome logo depois é muito grande. Então, se eu Hum, colocar uma aveia e um iogurte, por exemplo, hum, eu vou estar colocando fibra e proteína. Essa dupla fibra e proteína dá muita saciedade. E ainda contribui para a manutenção da massa muscular. Então, é bem interessante a gente ter os dois juntos, né, em todas as refeições. No almoço e no jantar é mais fácil, né? Porque a gente tem a carne, o substituto, e tem a salada que tem fibra. Mas nos lanches, às vezes, é um desafio. Então, se a gente conseguir colocar fibra e proteína, é legal. No café da manhã, você falou, né? Você pode um ovo, né? As pessoas no Brasil elas não tinham muita. Eu não tô falando da população que não pode, né? De repente comprar um ovo, que isso é terrível, né? Mas a gente não tinha o hábito de comer ovo. E hoje eu vejo muitas mulheres maduras que já comem o ovo e se sentem melhor, inclusive seguram, né, do café da manhã até a hora do almoço, porque não sentem vontade de comer nada. Mesmo que se você não sentir vontade de comer nada, você deve comer alguma coisa nesse lanche do café da manhã até a hora do almoço? Depende, não, depende da sua fome e depende do tempo de intervalo mesmo, né? Então, Hum, assim, não tem necessidade. Às vezes a gente toma café da manhã às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, e vai almoçar logo meio-dia. Muitas vezes, quando a gente faz um bom café da manhã, a gente não tem fome no meio da hum. manhã. Então, a gente vai ter que respeitar os nossos sinais. É que hoje em dia, os nossos sinais não são muito bem interpretados pelo nosso corpo, porque a gente tem muita influência do meio externo e das nossas emoções, né? Esse Exato. foi o Da estudo do meu nossa mestrado. emoção. A emoção que dita a nossa Exatamente. fome hoje. É verdade. Às vezes eu vou comer mais porque eu tô. Já aconteceu de você pensar assim, puxa, hoje eu tive um dia muito difícil, eu mereço uma torta de chocolate, né? Exatamente. Acontece. Ou então eu tô muito feliz, eu vou comemorar com uma pizza. Então, não é só emoção ruim, tá? Isso acontece com todas as emoções, né? Então é importante a gente tentar gerenciar e tentar
identificar quando que é por emoção e quando que é por fome física mesmo, né? Para isso a gente precisa se conhecer e se analisar um pouco mais. Mas normalmente a fome emocional ela vem por um alimento específico, sabe? E ela não quando a gente se distrai com alguma outra atividade, ela passa, porque não era fome mesmo, né? Ah, então Física. assim que a gente consegue entender se é emocional ou não, se a gente É, se distrai com uma outra coisa, essa fome passa. eu Essa falo para fome os meus emocional. pacientes, eu falo para os pacientes fazerem uma lista de atividades alternativas. O que que te dá Hum, prazer além da alimentação e hum. que te alivia algum tipo de estresse ou algum tipo de ansiedade? E elas fazem uma lista. Então a lista pode ser, por exemplo, ouvir uma música, ligar para um amigo, tomar um banho quente, sair para passear com o cachorro. Aí eu falo, ó, coloca essa lista na frente da geladeira ou na frente do armário. Veio aquele impulso de comer, olha uma das atividades e tenta fazer uma. Se a fome passar, era fome emocional. Claro que não é tão Então, simples assim, né? Mas a gente começa a entender um pouco mais as nossas sensações. Lara, sabe que também aqui a gente tem muita coisa na nossa frente. Eu fui recentemente para a Floresta Amazônica conversar com as ribeirinhas, porque eu estou estudando um pouco essa questão de estilo de vida, de menopausa, de sintoma, de Legal. tudo, que eu vou fazer um programa que eu vou viajar o mundo, Show. entrevistando mulheres nessa fase da vida. E o que eu notei lá, por exemplo, as ribeirinhas. Lá não tem supermercado, tem um mercadinho que tem assim café, tem um sabão, tem, sabe, coisas básicas, né? Mas a comida, elas sentam e comem, elas jantam, elas comem na hora do café da manhã, elas comem na tapioca, depois mandioca, depois não sei o quê. Enfim, não tem, por exemplo, aqui eu paro o carro no posto de gasolina, aí eu vejo um chicletinho, aí depois eu vejo não sei o quê, aí eu vejo um drink que tem 30 drinks diferentes que lançaram no mês, que tem isso, que tem aquilo, que são todos coloridos. Enfim, o visual é uma Muito coisa. chique. Então lá, por exemplo, eu passei uma semana e eu consegui organizar minha alimentação, eu não comi nada de bobagem. Eu chego aqui e assim, eu preciso ficar lutando contra mim. Eu não sei se todas as pessoas, as suas pacientes também. É uma luta constante porque você vê tanta coisa, é estimulado a tanta coisa que você fala, eu quero. Daí você fica depois culpada porque você comeu, ou você aciona, né? Quando você come, aí que tá, daí eu já vou emendar uma pergunta. Por exemplo, o que eu sinto de mim? E, gente, pode fazendo perguntas aí. Quando eu consumo um pouco de doce, de açúcar branco, eu tenho vontade de mais açúcar. Pra mim é muito difícil, assim. Por exemplo, eu tenho um pudim. Eu não consigo comer só uma fatia. Não vão me tirar sarro de mim. Não consigo só comer uma fatia de pudim. Eu amo pudim. Então, assim, eu acabo querendo comer, mas assim, eu tenho vontade. Mas não é vontade emocional. Acho que eu tenho vontade é, química do pudim. Não sei direito. Como que a gente explica isso? O açúcar, ele puxa mais açúcar? No- Depende da situação, né? Eu sempre falo para comer o açúcar ou doce ou chocolate como se fosse uma sobremesa de um lanche ou de uma refeição. Porque aí você está comendo por prazer, né? É o prazer que o alimento traz, né? Então, a gente fala da fome hedônica, que é a fome do prazer mesmo, né? Que é diferente, são receptores diferentes para a fome física, né? Que a Hum, fome física vem encher o estômago, né? A fome hedônica, a fome do prazer, ela vem para trazer prazer para as nossas papilas gustativas, para a gente aproveitar o alimento, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, primeiro, não comer esse alimento quando a gente está com fome, porque aí a gente tá. vai comer sem parar, né? Isso é muito importante. Comer depois de uma refeição ou depois de um lanche, isso acontece. E muitas vezes, quando o alimento tem mais açúcar e é mais doce, ele é digerido mais rapidamente também. Então, ele vai lá, ele Hum. aumenta o nosso açúcar do sangue, vem a insulina, pega o açúcar do sangue, leva para a célula e deixa o açúcar do sangue mais baixo. E a gente tem vontade de doce de novo. Então, por isso que é muito importante comer o doce junto com outro alimento, principalmente que tenha fibra, que tenha proteína junto, para não acontecer essa mudança no nosso açúcar do sangue, na nossa glicemia também, tá? Porque senão vai ser aquele negócio. A insulina, sobe o açúcar, a insulina desce, aí a gente vai querer subir de novo, vai descer, vai subir, vai descer, Como a né? Isso é uma gente coisa muito consegue importante. colocar fibra no açúcar? Aí que tá. Depende.
Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comer esse doce como uma sobremesa, ou de uma Hum, refeição, ou de um lanchinho. Então, por hum, exemplo, eu tô com vontade de comer chocolate. Eu vou comer minha fruta, vou colocar minha aveia junto, vou comer meu iogurte e depois eu vou colocar o chocolate. Eu coloco meu chocolate picadinho nessa fruta também, tá? É como uma quantidade menor. Uma outra coisa hum, que a gente tem que fazer é o seguinte: importante a gente fazer, principalmente quando esse alimento ele representa alguma questão emocional para a gente também, é comer esse alimento com prazer. É muito comum, por exemplo, eu falo do chocolate, porque o chocolate é um alimento muito comum, mas pode ser o pudim, pode ser o pão de queijo, qualquer outro alimento que a gente coma, achando que está comendo sem poder comer, ou coma com culpa. hum, Muitas vezes a gente come muito rápido, parece que a gente está querendo esconder dos outros e da gente mesmo que a gente está comendo isso, né? Parece que eu quero tirar logo a prova do crime. E eu não sinto prazer quando eu como rápido. Então, é fazer aquele exercício de comer com 5 sentidos, comer de forma consciente. Então, sentar, curtir o alimento, sentir o cheiro do alimento, olhar o formato dele, né? Usar a visão, usar o tato, pegar o alimento, quebrar o alimento quando der para quebrar e ouvir o cheiro dele, levar a boca um pedaço pequeno, deixar derreter na boca, ou deixar curtir mesmo, sabe? Demorar para comer e hum, comer com todo o prazer, com o máximo de prazer que a gente tiver. É o tal do comer com 5 sentidos, do comer de forma consciente, hum, porque assim a gente consegue ter o máximo de prazer do alimento. E aí a gente hum. fica mais saciado. Porque essa busca pelo prazer, quando a gente come rápido, parece que é uma coisa que é no piloto automático. A gente come sem parar, a gente não sente prazer, a gente quer cada vez mais, né? Então, se a gente conseguir parar um pouquinho para comer devagar e prestar atenção, a gente vai ter mais sensações de prazer e vai comer uma menor quantidade. É claro que cada um vai ter que vai ter que seguir um caminho diferente, né? Sim. Para cada pessoa a gente vai achar uma alternativa, mas essas dicas vão ser de forma geral, assim, para que todo mundo comece a ter uma melhor relação com a comida mesmo. E não coloque o alimento como permitido e proibido, sabe? Como bom ou ruim. Porque o proibido é sempre mais gostoso, sabe? Então a gente Hum. sempre vai querer comer o proibido, né? A Evane fala: eu como muito rápido e o meu estômago fica doendo e a barriga inchada. Porque a gente tem uma parte da digestão que acontece na boca. Na boca, a gente tem duas formas de digerir o alimento. A primeira é mecânica, então a Hum, digestão mecânica acontece porque a gente está quebrando o alimento em partículas menores, e a enzimática, porque a nossa saliva tem enzimas. Se a sim. gente pula essa etapa, a gente vai dar todo o trabalho para o nosso estômago, e nem sempre ele está preparado para ter toda esse trabalho que a gente tem quando o alimento vai quase que intacto. Então, mastigar bem é muito importante. E com isso a gente consegue comer mais devagar. Então tenta, tem gente que fala assim, vou mastigar 40 vezes cada garfada, mas não dá para mastigar 40 vezes um arroz, né? Ou um purê. Mas se a gente conseguir mastigar o alimento até que ele fique pastoso, sabe? Quase Hum, que líquido mesmo, sabe? Para que a gente consiga engolir de uma forma pré-digerida. A gente vai facilitar o trabalho do nosso estômago, ele não vai ter tanto trabalho, ele não vai produzir tanto ácido para a gente conseguir digerir, ele não vai recrutar tanto das células dele para essa digestão e a gente vai ficar muito menos inchado, a gente vai conseguir, inclusive, absorver melhor os nutrientes no intestino, porque a gente está preparando esse alimento para ser absorvido. certo. Bom, pelo que a gente entendeu até aqui, a mulher madura, que ela está aí reclamando de sempre ganhar peso comendo a mesma coisa, ela tem que comer mais vegetais e comer Importante. frutas, né? Você falou 4 frutas, 3 frutas. De 3 a 5 porções de frutas, legumes e verduras ao dia. 3 frutas, pelo menos, acho que é interessante. 3 frutas Hum, diferentes ao dia. Então, cada fruta é rica num nutriente diferente, né? Numa vitamina, num mineral diferente e num composto antioxidante diferente também. Então, a regra é pelo menos 3 frutinhas que sejam distribuídas durante o dia e que sejam diferentes. E aí, no almoço e no jantar, colocar vegetais. E aí a gente hum. até passa das 5 porções, porque a gente pode colocar 2 porções de vegetais no almoço, 2 no jantar, e a gente vai passar das 5. Aí a gente vai ter uma alimentação bem rica em bastante nutrientes. Você vê muito na clínica mulheres que chegam e que falam assim: ah, eu como isso, 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 mas no fundo elas não sabem direito o que elas estão comendo. Seria bom um diário para começar a organizar um pouco essa alimentação? Eu sei que é muito difícil a gente fazer um diário, mas talvez nessa fase da vida que a gente não consiga, às vezes,
pegar onde a gente, aonde está indo, né? Se você acha que está comendo a mesma coisa e não está perdendo peso ou não está se satisfazendo e sente fome ainda, um diário é bom e como fazê-lo? É bom porque muitas vezes a gente come distraído, né? Principalmente quando eu como trabalhando na frente do computador, vendo televisão, no celular, conversando com outras pessoas em reunião, eu não percebo o que eu comi, eu não lembro do que eu comi, né? Uhum, Então não é porque eu não quero falar, eu não me lembro mesmo, assim, isso acontece. Então, quando a gente registra logo depois que a gente come, a gente tem mais noção do que a gente está comendo. É uhum, chato registrar, é chato, tá? Não é legal. Então a gente não precisa fazer isso todos os dias. A gente pode fazer isso uns 2 dias durante a semana, um dia no fim de semana, fazer isso umas 2, 3 semanas, a gente vai ter uma boa ideia do que a gente comeu. E, além disso, né, não colocar só o que a gente comeu, mas como a gente se sentiu na hora. Até para a gente uhum. poder linkar Boa as dica. emoções Hum. com o que a gente comeu. Então, às vezes eu como mais quando eu estou ansiosa, às vezes eu como mais quando eu estou alegre. E também colocar as sensações corporais. Então, para a gente identificar se esse alimento traz alguma sensação diferente no nosso organismo também. Então, a gente chama isso de um diário alimentar comportamental, que não é Ai, só o que que a gente legal. comeu, é como comeu, eu coloco com quem, onde eu estava, o que eu senti, o que aconteceu com o meu corpo, porque aí a gente tem mais elementos para poder entender o que acontece com cada organismo, né? É importante para a gente se conscientizar mesmo. E com isso, traçar um planejamento na alimentação que seja mais fidedigno àquela pessoa, mais individualizado, porque aí eu sei como é que são todas as refeições, como é que é o ambiente e tudo mais. Então, anotar ajuda bastante para isso. E, de novo, não precisa ser todos os dias. Alguns dias já vão trazer uma amostra boa do que a gente consegue, do que a gente consome e do que interfere na nossa alimentação. Eu tô dando risada aqui, assim, tô sorrindo, porque a Cidinha, que tá aqui acompanhando, ela falou, hoje tem app, e eu sou da época do diário. Pois Eu é. gosto muito de tecnologia, mas esses apps, Cidinha, põe o app aí que você usa. Você tem alguma indicação de app, Lara? É que É, a gente de... usa na clínica um prontuário eletrônico que tem um diário alimentar junto, né? Então a gente acaba é, usando esse, mas tem vários aí. Se a gente for olhar, procurar nas lojas, né, do celular, a gente encontra vários aí. A gente tem que identificar qual que é o mais adequado. Tem gente que coloca, tem paciente que coloca no bloco de notas do celular mesmo, sabe? Porque é mais simples de fazer no Word também. A gente tem um formulário de diário também, porque tem muita gente que gosta de escrever, inclusive, gosta de digitar no computador. Então, tem vários aí que a gente consegue usar e aí vai muito da pessoa, o que ela prefere mesmo. Lara, uma pergunta sobre carboidrato, né? E muita gente demoniza o carboidrato. E eu já ouvi de muitos médicos, inclusive acho que de você, que o carboidrato é necessário. É. Porque, inclusive, você pode sentir muita fome. Uma vez eu estava fazendo uma dieta que excluía carboidrato durante parte do dia, e à noite eu sentia muita fome, mas muita fome. E aí o médico falou: olha, você não está comendo carboidrato suficiente. Então, fala um pouquinho do carboidrato e do carboidrato, né, que, por exemplo, o arroz integral, o arroz branco, e a gente entender um pouco. Bom, o carboidrato ele é super importante para a gente ter energia. Inclusive a glicose, que é o produto final do carboidrato, é energia para o nosso cérebro, né? Então é importante que a gente consuma para a gente continuar, para não faltar nada e para que a gente não tenha que ter energia de proteína, por exemplo, né? Que é um nutriente que custa mais caro, né, para a gente, para o nosso organismo. Mas de qualquer forma, o carboidrato ele pode ser ingerido em todas as refeições até a noite, tá? Não tem problema consumir carboidrato depois das 6 da tarde, né? É mais um mito aí, né, que a gente vê circulando por aí. Mas é claro que existem carboidratos que são mais rapidamente digeridos e outros que demoram mais para digerir e têm mais saciedade. Então, aquele que tem mais fibra, ele vai demorar mais para ser digerido, ele vai trazer mais saciedade. Então, se a gente puder optar pelos que tenham mais fibras, é melhor. Tanto que algumas associações, como a americana, por exemplo, de nutrição, recomenda que pelo menos metade dos carboidratos que a gente consuma seja mais rico em fibra, seja integral. Se der para Hum. ser tudo, melhor. Mas se der para ser pelo menos metade, já vai ajudar bastante. E outra coisa importante, ficar sem carboidrato pode trazer aquela vontade avassaladora de doce, Sim. né? Então é isso que a Então, gente tem que tomar isso, cuidado. Muito porque assim, comum.
Então, É. é avassaladora que você quer abrindo a geladeira, abrindo tudo, porque às vezes a minha filha até esconde coisa de mim, porque às vezes me dá essas coisas. Porque eu costumo não comer muito à noite, eu me sinto melhor não comendo muito à noite, né? Mas eu não posso também deixar num nível que eu sinta, acordo de madrugada e Ah, tenha não. fome de querer Sim. abrir a geladeira e abrir as prateleiras e querer comer tudo, porque você come a primeira coisa que você vê pela frente. É É, sempre assim. exato. É melhor não deixar chegar nesse ponto mesmo. Então, assim, comer melhor durante o dia para que à noite a fome não seja muito grande, sabe? Aí a gente consegue. Tem até estudos sobre crononutrição que dizem isso, né? Comer mais, muito mais no café da manhã, comer bem na hora do almoço, um lanchinho à tarde, comer um pouco menos, uma refeição mais leve à noite, um pouco mais cedo, né? Porque isso vai trazer um sono de melhor qualidade, a digestão Sim. vai ser melhor também. E aí a gente não vai exagerar também, né? Agora, polêmica. Com glúten ou sem glúten? Às vezes eu vou num lugar, aí tem o sem glúten. Eu falei, vou comer sem glúten, porque eu acho que eu estou fazendo um bem para mim. Uhum. Mas será que eu estou fazendo tão bem para mim não comer o glúten? Porque glúten é uma coisa que existe, né, Existe. no alimento. Aham. Então, Glúten é explica um pouquinho. proteína, é uma Hum, proteína do trigo e hum, que não tem nenhum problema da gente consumir, muito pelo contrário, né? O glúten não inflama, o glúten não engorda. O glúten pode fazer mal para aquelas pessoas que têm doença celíaca, e aí ele pode hum, fazer muito mal, né? Muito mal mesmo, né? A gente tem um problema absortivo muito sério, hum, e aí a gente tem consequências muito ruins no organismo, mas é uma porcentagem muito pequena da população que tem doença celíaca. Existe hum, uma outra condição, que é a sensibilidade não celíaca a glúten, que é diagnosticado pelo médico, né? Então, aí, hum, quando tem um diagnóstico médico que pode ser feito pelo alergista, ou pode ser feito pelo gastro, né? Aí a gente restringe o consumo, né? Mas não tem nenhum problema com o consumo do glúten. A gente vê na Itália quanto que a gente consome de glúten, né? E Ai, a que gente sempre delícia! consumiu, não Macarrão, tem nenhum pizza. problema. Ele realmente não inflama, a gente consegue Eu digerir fiquei bem, até não tem. feliz, ó, falando de macarrão e pizza, eu fiquei Pois feliz. é, Mas tá. não tem problema comer macarrão. O Não, italiano ele come macarrão praticamente não todos os tem. dias, não é? Uhum, não tem Mas problema nenhum. é como É, você exato. come. E outra coisa, se eu como só o macarrão, vai comer na hora do almoço um prato de macarrão com molho ao sugo, né? Que é só massa, né? E o tomate. Daqui a meia hora você está morrendo de fome, né? Porque não tem outras fontes de nutrientes aí. Então, é importante comer uma proteína junto, é importante comer vegetais também, por causa das fibras. Então, nunca comer só um tipo de alimento, é importante. E assim como o glúten não causa nenhum problema para a saúde, para quem não tem nenhuma sensibilidade ou alergia diagnosticada, o leite também não inflama, né? Porque também tem outra moda, É. outra polêmica que o leite é inflamatório. Não, o leite só vai inflamar quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Hum, Mesmo as pessoas que têm intolerância à lactose toleram uma quantidade certa de leite e podem usar as versões sem lactose também, ou podem consumir a enzima. Então, isso também é um mito da alimentação e a gente não precisa ficar sem. E é gozado que tem paciente que fala assim, ai, que alívio, que eu não vou precisar ficar sem meu leite, né? hum. Né? E Então, assim, o tem pessoas quanto que o têm leite é. Desculpe. O quanto o leite é importante nessa fase da vida por causa do cálcio que a gente vai perdendo, né? A gente tem o risco de osteoporose, a massa óssea, a gente vai sim, diminuindo, né? Essa é massa importante. óssea. Então, o quanto esse leite é importante nessa fase da vida? Ele é importante para a gente manter os níveis de cálcio, né? Porque o leite tem um cálcio muito, que a gente chama de biodisponível, facilmente absorvido e aproveitado pelo nosso organismo, né? Então, um copo de leite equivale a mais de 1 quilo de espinafre, por exemplo, na quantidade de cálcio, né? Nossa. Então, é importante porque a gente, na absorção, né? A capacidade que a gente tem de Hum, absorver. Então, é uma fonte de cálcio, é uma fonte de proteínas muito importantes. Então, é por isso que a gente não precisa ficar sem, né? É claro que a gente ajusta em caso de uma alergia à proteína do leite de vaca, que não é muito comum também, sabe? Então a gente não precisa ficar sem o leite de jeito nenhum. Inclusive tem estudos grandes, né, que dizem que o leite, que afirmam que o leite tem ação anti-inflamatória. Ele tem inclusive alguns compostos funcionais também bioativos que ajudam a diminuir a inflamação em pessoas que não têm alergia à proteína, né?
Certo. Soja. Porque muitas mulheres, né, nessa fase da vida que não usam hormônios, né, reposição hormonal, ou não podem, enfim, optam por não fazer reposição hormonal, falam-se da amora, né? Lá na Amazônia elas O usam muito a chá amora e de não, folha de amora, né? é, mas não funciona para todas, não. As que têm sintomas muito severos, eu vi lá, não funciona aí, Ah, mas uhum, elas têm que tomar muito sim. folha de amora, né? Porque a Uhum. amora, ela tem o quê? Ela tem estrogênio? A soja Tanto a tem amora estrogênio? quanto a soja, o inhame também, eles têm fitoestrógenos, né? São Tá. substâncias que imitam o estrogênio no corpo. Eles são semelhantes ao estrogênio, mas não têm a mesma função. Tem uma função meio similar, assim, mas imitam, né? Como se o organismo ele entendesse que a gente tem o hormônio lá. Não tem o hormônio, tá? Mas é uma função de imitação, mas que costumam ajudar a minimizar alguns sintomas como por exemplo as ondas de calor, Hum. né? É muito comum, né, acontecer isso. Então, eles podem auxiliar, sim. A soja é reconhecida, né, pela Anvisa como um alimento com propriedades funcionais por causa das suas isoflavonas, que Hum. são fitoestrógenos, né? É uma das mais estudadas. A gente vê hoje em dia alguns estudos com a folha da amora e com o inhame, inclusive, também, mas a soja é a mais estudada e que tem mais artigos e mais pesquisas nesse sentido. Então, sim, a gente pode usar, é bem interessante, mas sempre com o acompanhamento do Sim, médico também. sim, claro. Lara, foi um prazer falar com Prazer você. foi Vamos todo meu. fazer outras, Matando saudade, outras. que bom. Essa live vai ficar gravada. Eu acho que você Que falou bom. muita coisa interessante aí para dar um start, né? Porque o papel da Lara aqui, né? Da doutora, eu chamo de Lara que já tem Imagina, intimidade, é né? Lara É, mesmo. mas, é, mas o papel dela é dar insights mesmo e não é fazer uma dieta para cada uma das pessoas aqui, porque você nem pode fazer isso, Claro. né? Tipo, uma pessoa entrar aí e falar, me dá uma dieta. Então, não é esse o objetivo, mas o objetivo é te dar alguns insights para você falar assim, pô, eu tô indo para tal caminho, esse caminho não é tão bom, esse aqui eu posso melhorar e tudo isso. Então, aí vocês compartilhem. E a gente vai ficar muito feliz, porque ajuda muitas mulheres, né, Lara? Vai ser ótimo. E aí a gente vai marcar outras, porque vai ser muito legal falar Vamos. sobre alimentação para a mulher depois dos 50 anos, ou até antes, né? A gente precisa começar a prevenir isso Tem desde que, antes, é tem que importante. começar antes. Eu sempre falo, né? E eu falo porque eu meço por mim. Não adianta você querer mudar um hábito que você ficou 40 Vida anos inteira. comendo errado. Aí você quer em 2 meses, 3 meses perder 10 quilos. Não vai acontecer de forma saudável. E a gente precisa, neste momento da vida, tá assim, pau a pau com a nossa saúde. Porque assim, são pequenas coisas, por exemplo, que você falou. Você não se alimenta porque você quer perder peso. E aí você perde massa muscular absurdamente. Não vale mais a pena essa loucura. Essa loucura não vai funcionar pra gente. A gente precisa ter mais consistência, né? A gente chegou até aqui, precisamos ter mais consistência, E mulheres. vamos viver bem, né? Viver mais Vamos e viver melhor. bem. Vamos. Lara, um grande beijo. Tudo de Beijo, bom Maria. e a gente se vê aí. Beijo na Lara também. Obrigada, vou dar. E às 8 horas, olha, 7h53, às 8 horas eu vou pegar a doutora Denise Ornelas, a gente vai falar de saúde da mulher, saúde da família, e depois às 9 horas eu vou pegar a doutora Joelle, que é gineco e também especialista em fito. Ela tá tratando muitos pacientes dela com fitoterápicos para, peraí, é isso, para aliviar os sintomas de menopausa. Então temos vários ainda hoje aqui. Beijo, Lara. Até mais. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.